Oi, Érica, Cris, Neide. Tudo bom, meninas? Boa noite pra vocês. Estamos aí na quinta-feira de noite, fim de semana chegando. Vamos orar pra gente começar a nossa live? Oi, Neidinha. Para vocês que têm acompanhado, nós hoje vamos falar sobre Atos capítulo 16, certo? Atos tem 28 capítulos, então estamos aí no capítulo 16, passamos um pouquinho da metade, ainda tem bastante coisa pra gente ver. Mas já estamos no capítulo 16, também já vimos muitas coisas, né? Vamos lá, então. Oi, Gremilda! Quanto tempo? Claudinha, irmã Cláudia. Então, vamos orar pra gente começar? Aí, vamos começar a falar sobre esse capítulo, que é muito bacana, esse capítulo. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade que a gente tem de estarmos juntas aqui, para aprender de Ti, para aprender da Tua palavra, para meditar sobre ela. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração, possa nos transformar, possa nos trazer consolo, aprendizado. Nós te pedimos em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor escuta e responde às nossas orações, Deus. Amém. Amém, meninas. Vamos lá, ó. A gente tem falado sobre o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. E é muito legal ver como eles tinham consciência que, na verdade, tudo que eles faziam, tudo que acontecia na vida deles, estava no controle e no poder soberano de Deus. E é essa a consciência que a gente precisa ter nas nossas vidas também, né? Porque muitas vezes a gente caminha pela vida achando que a gente tem controle, que o que a gente faz é simplesmente fruto da nossa vontade, e muitas vezes não é. Eu gosto muito daquele versículo que diz que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, né? O querer é de Deus, mas o realizar é de Deus, mas o querer, antes de tudo, também é de Deus. Muitas vezes a gente acha que é nosso, mas não é, né? E é impressionante como esses apóstolos, esses discípulos do primeiro século, tinham isso muito, muito vivo. Então, toda vez que eles iam dar testemunho daquilo que Deus estava fazendo, eles colocavam nesses termos, né? Estamos aqui para contar aquilo que Deus fez através de nós. Eles se colocavam como instrumentos, né, daquilo que Deus queria fazer. E a gente vai falar hoje sobre o capítulo 16. Falamos na terça-feira sobre um capítulo muito, muito importante, que foi o capítulo 15, que foi o capítulo quando acontece o Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém, ele fechou a base de algo muito, muito importante, que poderia ter sido... na verdade, a gente vê que Deus teve um cuidado muito grande em resolver essa questão dentro do Concílio de Jerusalém, porque poderia ter sido uma questão que quebraria a igreja, né? E trabalhando com a igreja ao longo de tantos anos, gente, eu e o Mário trabalhamos com a igreja há mais de 20 anos, então a gente já viu muitas coisas acontecerem na nossa igreja e em outras igrejas, e vemos assim como em momentos específicos Deus interviu em alguns acontecimentos dentro da igreja para impedir que a igreja quebrasse, ou que a igreja separasse, ou, né? Porque a igreja é feita de seres humanos, os seres humanos erram, os seres humanos tentando acertar erram, né? Ninguém erra por querer errar. Mas às vezes fruto daquilo com as crenças com as quais nós crescemos, ou fruto dos nossos pecados e das nossas vidas, às vezes a gente comete erros, e é interessante como Deus ele se levanta em primeiro lugar nos fazendo entender que a igreja é dele e não é nossa, certo? Então, mais uma primeira vez a gente vê isso de forma muito clara no capítulo 15, no livro de Atos, quando acontece o Concílio de Jerusalém,
Por quê? Até o autor do livro coloca aqui, eu vou ler, tá? Ele diz assim, ó: podemos dizer então que o Concílio de Jerusalém conseguiu uma dupla vitória. Uma vitória da verdade, ao confirmar o Evangelho da Graça, e uma vitória do amor, ao preservar a comunhão através de concessões compassivas aos escrúpulos dos judeus conscienciosos, né? Parece um pouco confuso, mas na verdade, de acordo com o que a gente viu na semana passada, é bem claro isso aí. Porque o que aconteceu aqui, né, no concílio? Eles chegaram, os judeus que tinham se convertido, eles começaram a entrar numas de que as pessoas que estavam se convertendo, que não eram judias, primeiro precisavam se tornar judeus, para que então elas pudessem, através da circuncisão, para que então elas pudessem continuar dentro do cristianismo, porque senão elas não seriam salvas, né? E o primeiro concílio de Jerusalém chega para conciliar isso aí, dizer, não é dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo disseram, ok, não é dessa forma, vocês não precisam se circuncisar, a salvação de vocês está garantida porque ela é pela graça, mas ao mesmo tempo vamos fazer o seguinte, já que vocês lidam, gentios, né, com judeus, e vocês estão na mesma igreja, e vocês comungam da mesma fé, sentam na mesma mesa para as refeições, vamos respeitar esses judeus também, né? Vocês sabem que eles não comem animais que tenham sido estrangulados, aquela coisa relacionada às leis dos judeus, e eles dizem, vamos respeitar, vocês não precisam ser judeus, mas ao mesmo tempo respeitem as tradições dos judeus, né? Então, esse primeiro concílio chega nesse sentido. E aí, a gente terminou o capítulo 15, gente, mostrando que Paulo era um ser humano como eu e você somos, né? Ele tinha um coração pronto ao serviço, ele tinha um coração pronto a fazer a obra missionária, mas ele entra numa discussão com Barnabé, no finalzinho do capítulo 15, a ponto deles se separarem, né? Por quê? Porque Paulo não queria levar na viagem João Marcos, nessa próxima viagem missionária que eles iam fazer, e o Barnabé queria levar. João Marcos era primo de Barnabé, né? E ele queria levar, mas o Paulo disse, não, eu não vou levar porque na primeira viagem ele nos abandonou, né? Ele voltou, ele não quis ficar com a gente, então eu não vou levar. E Barnabé queria porque queria levar, e ficou nessa eu quero e eu não quero, e eles acabaram se separando, né? Não conseguiram chegar a um consenso e se separaram, de forma que Paulo viajou, levando com ele Silas, certo? E Barnabé foi para outro lado, levando João Marcos, tá? Deus, que transforma o mal em bem, acabou que daí 2 viagens missionárias se seguiram, né? E mais pessoas foram alcançadas, porque Deus sempre transforma o mal em bem. Mas que eles eram humanos como nós, como todos nós somos, eles eram, certo? Eles eram humanos. E houve essa pequena discussão aí no final do capítulo 15. Enfim, capítulo 16 a gente começa com a segunda viagem missionária de Paulo. E aí é interessante, gente, que algumas coisas acontecem, porque Paulo, ele queria, lá no final do capítulo 15, ele disse para Barnabé, vamos voltar nas cidades que a gente teve na primeira viagem missionária para ver como é que esse pessoal tá, né? Para ver como é que esses discípulos estão, como é que as igrejas estão caminhando. E inclusive o verbo que ele usa lá no final do capítulo 15, versículo 16, é assim, voltemos para visitar os irmãos. Esse verbo visitar, ele vem de uma raiz de episcope, que significa uma supervisão pastoral. Então, Paulo, ele tinha isso no coração, de voltar nessas igrejas para fazer essa supervisão pastoral, para ver como é que as igrejas estavam, né? Para ver como é que esses irmãos que tinham acabado de se converter estavam caminhando na sua fé. Vale lembrar que nessa época não existia o WhatsApp, não existia Instagram, não existia nada disso. Se você quisesse saber notícias, você tinha que ir até aquele local mesmo, né? E Paulo resolve ir, então, e ele quer fazer essa segunda viagem missionária para passar por algum desses caminhos para ver como é que esses irmãos estavam. E isso é feito, a gente começa então o capítulo 16,
quando acontece a segunda viagem missionária, e que diz que Paulo chegou a Derbe, a Listra, que eram essas primeiras cidades onde ele já tinha ido anteriormente, né? E quando ele chega lá em Derbe e Listra, essa viagem aqui provavelmente tem acontecido de 3 anos mais ou menos a 4 depois da primeira viagem missionária, e diz que quando ele chega lá, ele conhece um discípulo chamado Timóteo, que é o Timóteo, tá certo? Que depois escreveu a carta Timóteo, tá? A carta de Timóteo. E diz que todos os irmãos lá davam um excelente testemunho desse Timóteo, e ele resolve levar o Timóteo junto com ele na continuação dessa viagem. E aí, diz que Paulo resolve, olha que interessante, circuncidar o Timóteo. Aí você fala assim, não tô entendendo mais nada agora. O próprio Paulo, que disse anteriormente que não precisava se circuncidar, agora precisa. Por quê? Aqui especificamente, Timóteo, ele era filho de uma mãe judia e o pai era grego, o pai não era judeu, o pai era gentil, tá? Então Paulo, mais uma vez, ele se mostra aqui como alguém que está preocupado em conciliar as coisas, né? Ele era muito firme naquilo que ele precisava decidir, mas nas coisas que ele podia relevar e que não eram tão importantes assim, ele se fazia maleável, tá? Então ele resolve circuncidar porque ele sabia que muitos judeus iam se incomodar pelo fato de Timóteo não ser circunciso ainda e ser filho de um judeu, tá? Então ele quer saber se vai incomodar e se circuncidar não vai mexer na fé dele, vamos circuncidar? E aí ele fez, tá? Então mostra esse Paulo que era bem razoável nas suas decisões. Ele não era, né, fechado, e ele era gracioso. Ele entendia que alguns judeus iam se incomodar pelo fato de Timóteo não ser judeu, ser filho de um judeu, de uma mãe judia, né, e não ser circuncidado. Então ele falou, vamos circuncidar, não custa nada, vamos circuncidar, tá? Enfim. E aí isso foi feito. Isso me leva, gente, a uma lembrança de um casal que a gente tem, que eles foram da nossa igreja. E na nossa igreja nós somos presbiterianos, e a igreja presbiteriana batiza molhando a cabeça, né? E eles foram se congregar numa outra igreja, e essa outra igreja queria que eles fossem batizados nas águas, porque diziam para eles que o batismo só molhando a cabeça não era válido. E aí eles na época vieram conversar com a gente, né, com o Mário, e eu me lembro muito do Mário dizendo para eles, gente, assim, vocês estão gostando da igreja, vocês estão gostando da liderança, vocês estão se comungando, e se para esses irmãos lá é tão importante que vocês se batizem se enfiando dentro de uma piscina, e se isso não vai afetar em nada a fé de vocês, né, se batizem, façam, isso não vai, não tem grande diferença no que pode gerar em relação à fé de vocês e à doutrina que vocês já seguem, né? A base no que eles creem é a mesma que a nossa. Então, se na periferia desse entendimento aí eles estão fazendo essa exigência, faça, né? Então, assim, eu vejo Paulo mais ou menos nessa situação aqui, tá? Enfim, aí é interessante porque lá no versículo 6 diz que o Paulo e seus companheiros, eles tentaram ir na Frígia da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Tentaram pregar a palavra e ir até a Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E diz que quando eles chegaram a Troade, Paulo tem um sonho. E nesse sonho ele tem uma visão, né? Diz que durante a noite ele teve uma visão. A gente acredita que possa ter tido um sonho, uma visão, enfim. E ele vê um homem, nessa visão ele via um homem da Macedônia que estava em pé e que lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. E aí diz que o Paulo, depois dessa visão, ele conversou lá com o pessoal e resolveram, então, vamos à Macedônia. Por que isso é interessante, gente? Porque a Macedônia, ela abre a porta da Europa, tá? Claro que nessa época eles não sabiam que eles estavam indo para a Europa, né? Porque nessa época que ainda não existiam as limitações, os limites geográficos que a gente tem hoje.
Então eles não sabiam que eles estavam saindo da Ásia para entrar na Europa, mas era o que estava acontecendo. E a gente sabe, gente, ao longo aí da história, que foi da Europa que o evangelho partiu para a América do Norte, para nós, né, da América Latina. Então, esse primeiro passo que Paulo deu em direção à Macedônia, que é na Europa, foi o primeiro passo do evangelho poder chegar até nós, né, nos dias de hoje, tá? Então, nessa época eles não sabiam disso, mas o Espírito Santo de Deus sabia. E é por isso que o Espírito Santo disse, não, vocês não vão para Betínia não, eu quero que vocês vão para Macedônia. A gente vai saber depois, e vai ver na história, que Pedro chegou aí, tá? Nesses outros lugares que a princípio o Espírito Santo disse aqui que eles não fossem. Pedro foi, mas a princípio Paulo queria ir, e o Espírito Santo disse, não, Paulo, você não vai, você vai para Macedônia. E aí, eles estavam existe o mar Egeu, tá? Eles estavam de um lado, que era a Ásia, e eles cruzaram o mar Egeu para então chegar à Macedônia, tá? Até então, eles achavam, dentro do mar Egeu, que eles estavam apenas viajando de uma província para outra, mas na verdade eles estavam viajando de um continente para outro, tá? E eu acho isso lindo, porque às vezes, gente, nosso entendimento das coisas é muito pequeno, é muito limitado, é muito geográfico, é muito dentro daquele século. E Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor do universo, Ele conhece todas as coisas. E muitas vezes Ele nos restringe para algumas coisas e nos coage para outras, né? Por exemplo, restringiu eles aqui de ir para os campos que eles queriam ir, mas na verdade os coagiu, ó, não, vocês têm que ir para Macedônia, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa simplesmente confiar que a vontade de Deus pra gente é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não sabe, meu Deus, por que precisou acontecer desse jeito? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu precisei pedir demissão? Por que a minha empresa fechou? Por que eu bati meu carro? Porque, sei lá, a gente tem tantos questionamentos, gente, e muitas vezes a gente precisa confiar de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque muitas vezes as coisas que acontecem porque elas precisam acontecer e porque Deus tem um plano para essas coisas, tá? Enfim. Fato é que eles vão até a Macedônia, aqui no capítulo 16, eles chegam na Macedônia, tá? Eles atravessam o mar Egeu. Aí é interessante, gente, que a gente vê aqui que o Lucas, que escreve o livro de Atos, ele começa a narrar esse capítulo em terceira pessoa. Então, então a gente começa a entender que nesse momento Lucas estava aqui. Provavelmente Lucas era de Trode, que era onde Paulo teve esse sonho, essa visão. Eles devem ter se conhecido lá. Provavelmente Paulo precisou dos serviços dele como médico, né? Pelo menos alguns dos historiadores colocam isso dessa forma. E aí, lá no versículo 10, o Lucas, né, que é o narrador de Atos, ele começa a narrar assim, ó. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho, né? Então, Lucas, ele se coloca aí nessa missão também, tá? Então, Lucas aqui, ele tá junto com eles, ok? Lucas, que é o escritor de Atos, tá? Então, eles atravessam ali o mar Egeu, certo? E chegam a Filipos. Filipos era uma das cidades da Macedônia. A Macedônia hoje, gente, eu fui procurar, né, o que é hoje em dia, tá? A Macedônia antigamente fazia parte da Península dos Balcãs e hoje em dia o território que antes era a Macedônia, hoje consiste em 52% Grécia, 35% Macedônia do Norte, eu nem sabia que existia Macedônia do Norte, gente, mas tem. 10% Bulgária, 1,4% Albânia e 0,3% a Sérvia, tá? Então, todos esses países aí têm um pedacinho do que antigamente era a Macedônia, ok? Então, eles atravessam o mar Egeu, chegam à Macedônia, e nessa época, a Macedônia, a capital da Macedônia era Tessalônica, tá? Mas Paulo, na Macedônia, visita 3 cidades, Filipos, Tessalônica e Bereia. E a gente vai ver nesse primeiro trecho aqui do capítulo 16 o que é que acontece em Filipos. Existem 3 acontecimentos importantes que Paulo está em Filipos e é nisso que eu queria me concentrar, tá? Primeiro, eles chegam, uma primeira coisa, tá? Eles estavam ali há vários dias, eu tô lá no versículo 12 de Atos 16, e diz que eles estão lá há alguns dias.
E eles saímos na cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então fica claro aqui que em Filipos não existia uma sinagoga, muito provavelmente, tá? E aí Paulo vai para a beira do rio para tentar encontrar um lugar de oração. E diz que eles se sentaram e começaram a conversar com algumas mulheres que estavam reunidas ali, e que uma dessas mulheres era uma mulher muito temente a Deus chamada Lídia. E ela era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então Lídia provavelmente era uma mulher de posse, uma mulher rica, porque os comerciantes nessa época eram ricos, tá? Então ele encontra essa mulher era temente a Deus e diz que o Senhor abre o coração dela para entender a mensagem de Paulo. E aí ela é batizada, ela, as pessoas da sua casa, e ela os convida para ficar com eles, tá? Então, primeiro acontecimento, essa conversão de Lídia, que era essa mulher de posse, uma mulher provavelmente culta, viajada e que tinha condições, tá? Então é um primeiro acontecimento e provavelmente dona de uma casa grande, porque ela teve condições de hospedar Paulo, Silas, Lucas e algumas outras pessoas, alguns outros discípulos que estavam juntos com eles dentro da casa dela, tá? Então a gente vê que era uma pessoa de uma condição razoável, tá bom? Depois, no versículo 16, ainda em Filipos, diz que eles estavam indo para o lugar da oração, provavelmente na beira desse rio aí onde ele coloca, e eles encontram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Estou em Atos 16:16. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, ou seja, ela era uma escrava, ela não era dona da sua vida, nem era dona do seu dinheiro, né? Ela não era dona do seu corpo, nem era dona do seu intelecto, porque ela ganhava vida com adivinhações, e a gente vai ver mais na frente que eles expulsam o espírito de adivinhação dessa mulher, então até o intelecto dela era tomado pelo diabo, tá? Então, a gente vê que ela diz aqui o texto que ela ficava seguindo Paulo e gritando, né? E que Paulo se encheu disso numa determinada hora e falou: em nome de Jesus eu quero que esse espírito saia dela. E diz que no mesmo instante o espírito a deixou. Só que o que acontece? Isso, ao invés de criar uma alegria na comunidade, criou nos donos dessa escrava uma aversão a Paulo. Por quê? Porque eles deixaram de ganhar dinheiro fácil, né? Essa mulher que antes dava lucro para esses donos, ela deixou de dar, porque ela ficou liberta daquele espírito. E aí diz que por causa disso, os donos da escrava pegaram Paulo e Silas e arrastaram eles para a praça principal, diante das autoridades. E começaram a dizer, eles estão trazendo aqui uma doutrina que a gente não faz, que é contra os nossos costumes, e não nos é permitido aceitar e nem praticar isso que eles estão ensinando. E diz que essas autoridades resolvem, pede para eles, então tirem a roupa deles e açoitem eles e coloquem eles na prisão. Isso é feito e eles foram lançados na prisão. Então a gente viu, primeiro, a conversão da Lídia, uma mulher de posses e comerciante. Depois a gente viu a conversão da escrava, uma mulher escrava, né? Mulher e escrava, e que não era dona das ideias, ela não era dona do corpo e nem ela era dona do seu dinheiro. E depois a gente vai ver aqui agora, porque eles foram açoitados e jogados na prisão, a conversão de um carcereiro. Então são esses 3 acontecimentos que acontecem aqui no capítulo 16, né? E a conversão do carcereiro é bem legal, gente, porque diz que eles estavam severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. E, tendo recebido essas ordens, diz que lançou eles no cárcere e prendeu os pés deles no tronco, né? Antigamente, eles colocavam um tronco que tinham assim uns buracos, enfiavam o pé do prisioneiro lá e eles ficavam presos pelos pés, né? Super confortável devia ser. E aí diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas tinham sido açoitados, muito machucados e estavam presos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam, né? Eu acho muito bacana, gente. Uma vez eu fui a um velório de uma mãe
de um filho, na verdade, que tinha... Esse rapaz tinha morrido, sido assassinado, ele era um policial. E estava com a namorada dentro do carro, foi parar para deixar essa namorada em casa. E um ladrão se aproximou, pediu o celular. Naquela ele estava paisano, lógico, né? Mas ele era policial. Ele foi pegar a arma, o ladrão viu e acabou matando ele. Ele levou tiro e morreu, né? Na frente da namorada e tudo mais. Essa mãe, a mãe desse rapaz, era uma mulher muito crente, muito de Deus. E eu me lembro que a gente foi no velório dele, e quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, muito tocada com a forma como ela sofria. Porque ela estava sofrendo, como Paulo e Silas aqui estavam. Mas ela cantava e louvava a Deus de um jeito que ficou todo mundo, assim, em silêncio, ouvindo. E eu acredito que esses outros presos que estavam ali ouvindo, eles estavam... Porque eles ali, se estavam presos, também estavam sofridos, né? E eu acredito que eles devem ter olhado para aquilo e disse, mas como pode, né? Então, como assim? Eles acabaram de ser açoitados, estão com as costas arrebentadas dos açoites, mas estão cantando e orando e louvando a Deus. E essa mãe fazia exatamente isso. Ela colocava a mão em cima do caixão e do corpo do filho. E enquanto o louvor tocava, ela levantava a outra mão e cantava e chorava e dizia, Senhor, eu sei que você levou, mas você vai me dar força, você tem um propósito. Assim, a força dessa mulher foi uma coisa que chamou muito a minha atenção nesse dia, sabe? Então, eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nesse momento. E aí, houve um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram abalados, né? Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E aí o carcereiro acordou, meio atordoado, né? Viu aquilo e ia pegar uma espada para se matar. Por quê? Porque ele imaginou que todos os presos... Quando ele acordou, que ele viu tudo aceso, as portas todas abertas, ele imaginou que os presos tivessem fugido. E ele ia pegar uma espada para se matar. Por quê? Porque ele ia ser responsabilizado pela fuga desses presos, né? Mas diz que o Paulo gritou, não faça isso, nós estamos todos aqui, nós não fugimos. Eles poderiam ter fugido, mas não fugiram, né? E aí o carcereiro diz que entrou correndo, trêmulo, e diante daquilo, né, o carcereiro estava ouvindo também eles cantando, orando, e aí ele se levantou, crente que eles tinham todos fugido, e eles não tinham fugido, disseram, não, estamos aqui, tenha calma. Ele olhou e viu que aqueles homens eram homens especiais, e diz que ele entrou trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, e perguntou para ele, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ali imediatamente ele entendeu que Paulo e Silas tinham uma ligação com Deus que ele não tinha, né? E aí ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, né? E aí esse versículo é muito usado, né, nessa história, eu creio, então eu tenho a promessa que se eu creio, todos da minha casa também serão salvos. Não, não é assim. O que o versículo está dizendo é, creia no Senhor Jesus, você e os de sua casa, e aí vocês serão salvos, né? Para ser salvo, você e os da sua casa precisam crer, certo? Não é você crer e porque você crê, todos os demais são salvos, não. Todos precisam crer para serem salvos. O que você pode fazer é dar bom testemunho. Se só você crê, o que você pode fazer é dar bom testemunho, exalar dentro da sua casa o perfume de Cristo para que aqueles que estão em volta de você, assim como todos os outros prisioneiros, possam ver você cantando e orando no sofrimento e passem então a entender que eles não têm o Deus que você tem. Né? Não é uma coisa tão fácil assim, gente, eu sei que não é. Mas é isso que esse versículo nos fala, certo? Enfim, para terminar o capítulo 16, todo mundo ali se converte, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, né? Em seguida todos eles foram batizados e os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, isso carcereiro, certo, gente? E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus, certo? Aí amanhece, os magistrados ficam sabendo de tudo isso que aconteceu, e diz que eles chegaram para o carcereiro e disseram assim, faça o seguinte,
diz para eles que eles podem ir embora. Podem ir embora, por quê? Porque eles ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos. E como cidadãos romanos, eles não podiam ter apanhado, não podiam ter recebido esses açoites, certo? Então os magistrados chegaram, manda eles embora porque a gente tá lascado, né? E aí diz que Paulo chega e diz assim, como assim? Eles querem que a gente vá embora? Querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, que quando viram que eles eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. E depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde eles já estavam, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram, tá? E aí a gente vai continuar na live que vem falando sobre a continuidade dessa missão em Tessalônica, em Bereia e em Atenas, tá certo? Que eles chegam até Éfeso, tá bom? Nessa primeira viagem aí, que durou um pouquinho mais de tempo do que... Nessa segunda viagem, que durou um pouquinho mais de tempo do que a primeira, tá? Uma coisa interessante aqui que eu queria deixar, gente, é que o autor, ele fala uma coisa bem bacana aqui. Ele diz assim... que Deus, ele não faz essa acepção. E é incrível você ver 3 pessoas tão diferentes fazendo parte da mesma igreja. Que foi Lídia, uma mulher rica, uma escrava e um carcereiro, né? Então, assim, você vê aí, como se fossem aí os 3 níveis de sociais, né? Uma pessoa da alta classe, uma pessoa de classe média, que seria o carcereiro, e uma pessoa bem pobre, que seria a escrava. E ele pega essas 3 pessoas com realidades psicológicas e sociais diferentes, e o mesmo Espírito trabalha na vida dessas pessoas, converte o coração dessas pessoas, e agora essas 3 pessoas estão fazendo parte da mesma igreja. Pra gente ver que essa heterogeneidade do reino de Deus é uma coisa muito linda, né? A unidade na diversidade, como eu falei na live passada. Então eu queria terminar com deixando essa conclusão, né, de que Deus, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Basta que o seu coração esteja aberto para recebê-lo, e aí ele vai fazer a obra que precisa ser feita na sua vida, assim como ele fez na vida de todos esses que a gente viu hoje. Amém, meninas? Com isso eu terminei o capítulo 16, né? Eu queria falar do 17, mas ficaria uma live muito grande. Mas, até o capítulo 19... deixa eu ver. Isso, até o capítulo 20 ainda tá falando de coisas que aconteceram nessa segunda viagem missionária, tá? Então foi uma viagem missionária bem mais longa, com maiores relatos de coisas que aconteceram, então a gente vai demorar um pouquinho ainda dentro dela. Na live que vem a gente fala sobre essa missão de Paulo em Tessalônica, que era a capital da Macedônia, e em Bereia, tá bom? E depois eles saem da Macedônia e vão pra Grécia e vão pra Atenas. Gente, é isso. Deus abençoe vocês. Eu não tô mais deixando a live salva no meu feed, tá? Eu tô sempre salvando, já mando pro YouTube da igreja IP Nova Jerusalém. E aí, se você quiser, você pode compartilhar de lá, tá bom? Deus abençoe vocês, meninas.